Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Vamos entregar o nosso dia a Deus e que a sua graça seja sobre nós e os nossos lares. Hoje nós vamos ler Jeremias 17, 18, 19 e 20. Leiamos. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Azerá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado, em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me diz o Senhor: vá e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois vá também a todos os outros portões de Jerusalém e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês, reis de Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês, tenham cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia de sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões dessa cidade no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões dessa cidade entrarão reis e príncipes,
que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da Cefelá, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga, quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessa. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que segue na superfície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim. Queimou incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como vento leste, eu os espalhei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Que os maridos sejam mortos pela peste e que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem das suas casas quando trouxeres bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilhas para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da sua face.
sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Hinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas o vale da matança. Porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei os seus cadáveres como alimentos às aves do céu e aos animais selvagens. Porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos, dos que procuram tirar-lhes a vida. Depois, quebre o pote à vista dos homens que foram com você e diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei este povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses, serão imundas como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar, e pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade, sobre todos os povoados vizinhos, todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Pazur para Magur-Missabibe, pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isto. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos dos seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado, você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste.
Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome. Então, isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciem e nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir. Então, nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo, nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele nunca ouça os gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então, a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Por que saí do ventre materno? Tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Jesuíno é melhor, Jesuíno é melhor, na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor, Jesuíno é melhor. Vamos orar pelos nossos jovens, lembrando que agosto é o mês da juventude. Pedimos que Deus guarde a vida de cada um, dando sabedoria nas escolhas e mantendo todos firmes na fé. Vamos orar por todos os pais. Que Deus dê a eles paciência, sabedoria, mais fé e forças para guiar suas famílias com amor e bom exemplo. Vamos orar pela união das nossas famílias, para que pais e filhos busquem a Deus juntos, e vivam em paz e harmonia. A oração é a nossa voz que clama, e Jesus é a resposta que nos sustenta.